falar. Olá pessoal, nós estamos começando aqui na casa do nosso irmão, amigo Gustim, famoso Gustim. Eu sou o pastor Marco Túlio e nós estamos iniciando hoje um podcast para divertir a turma, né, Gustim? Para nos divertir. Contar piada. Vamos contar uns casos aqui. O nome desse podcast já é sugestivo assim. A minha história é um caos. Isso aí. A sua também? Um caos pra lá, um caos pra cá. E ninguém causa. E de causos em causos nós vamos contando a história de cada pessoa, né? Hoje a nossa. Hoje é nosso pra estrear. Botar seus podres tudo para fora hoje. Misericórdia. E a próxima vítima, vamos ver quem é, né? Isso aí. Estudar o próximo. É isso mesmo. Que fique registrado então para vocês, dia 3 de julho de 2025, começando esse podcast. Se ele durar muito tempo, né, Agostinho? A data é essa aí, ó. Deus quiser, se Deus quiser, nós vamos conseguir entrevistar bastante gente, promover para vocês e para nós mesmos muito motivo de alegria, né? Isso aí. A intenção do podcast não é outra coisa a não ser tirar os causos das histórias das pessoas. Toda pessoa tem um caos, né? Sempre tem alguma coisa lá. Sempre tem alguma coisa, seja positivo, seja negativo. Faz rir, faz chorar. De qualquer maneira, nós vamos extrair. História importante, histórias curiosas. Exato. De qualquer maneira, nós vamos extrair os caos aqui, né? O nosso slogan é esse aqui. Onde a gente fala sério rindo e ri quando é para falar sério. Ou seja, só para confundir. Para confundir. Ou seja, se você não quiser levar muito a sério, tá certo também. Só ficar sério. De qualquer maneira, vai dar certo, viu? Se Deus quiser, Deus vai nos abençoar. Então, Gustinho, vou começar com você. Vamos lá. Gustinho, fala seu nome todo, para todo mundo saber. É Agostinho Valentim Gomes. Agostinho. É, com U mesmo. O pai ou a mãe que deu esse nome? Meu avô. É avô? Zé Silva? Meu nome veio pelo... O nome do meu bisavô, pai de Zé Silva. Ele não tinha gosto também não, né? Não. Ele Agostinho. veio na tela e jogou, hein? Ele queria alguém para herdar o pai dele. Inclusive, Agostinho de quê? Valentim Gomes. Gomes? Não é da Silva? Não. Ué, por quê? Gomes do meu pai. Valentim da minha mãe, do meu avô. E Gomes do meu pai. E por que seu avô chama Zé Silva? É José Valentim da Silva. Ah, da Silva. Então sua mãe não pegou o Silva. A mãe tinha Silva antes de casar. Casou, depois perdeu. Ah, então ela tem Silva. Agora a Nazira Valentina Gomes. Entendi. Porque eu estava pensando lá em casa do Bar do Chuveiro, esse negócio para arrumar uma pegadinha para você. Você veio lá do tempo, a Bíblia conta a história das descendências, né? Desde o primeiro homem até muitas tribos cá na frente. Mas não conta sobrenome, né? Adão e Eva, por exemplo, eram da Silva. Porque não tem família mais numerosa do que essa, não. Para ter tanto da Silva nesse mundo, tem que ser de Adão. Adão era Silva. É muito Silva. Nascido em Lajinha? Nascido em Lajinha. Conta para nós um pouco dessa história. Nascido aqui na Dr. Rubens, saí para Ibatiba. Quando eu nasci, minha mãe já morava ali, né? Meus pais. E vivi ali até meus 25 anos. Saí 3 anos, saí para o Rio para estudar. No mais, fui só aqui. Estudar o fundamental ou algum curso? Eu fiz o curso técnico lá, de administração de empresa. Que bom. E depois voltei. Fiquei 3 anos no Rio. Sim. Aí o resto da vida foi aqui. O resto é Lajinha. Que bom. Papai e mamãe. Seu pai eu conheci, né? Faleceu tem uns... Falecido, tem 7 anos. 7 anos já. Puxa vida. E a mamãe tá aí, a dona Nazira. João Trela. Dona Nazira. E hoje você tem uma empresa chamada Upilage. Conta a história para nós da Upilage. Nós vamos pegar outras histórias depois, mas essa é para mostrar para todo mundo quem é você. Como é que se deu a Upilage? A Upilage foi o seguinte, tinha fechado um comércio, a mercearia, aí vendi as coisas que tinha nela e consegui comprar um táxi, uma placa de táxi, com o carro. Trabalhei um tempo com ela,
Só que chegou um tempo para transferir a placa para o meu nome, que eu troquei de carro, tinha que fazer a transferência da placa de táxi para o meu nome. A prefeitura cancelou essa placa. Não sei qual foi o motivo, foi cancelado. Aí você ficou no chão duro. Aí fiquei no pavio. Peguei então e comecei a pensar no aplicativo. Até que veio a ideia a Uber estava lançando, isso foi em 2019. Sim. A Uber já estava avançando bastante no Brasil. Uhum. Eu peguei, eu mexo com programação, tenho curso de formação técnica de TI também, eu mexo com sistema, criação de sistemas, jogos, essas coisas. Aí meu irmão me deu a ideia de, você mexe com programação, tenta fazer alguma coisa tipo Uber, né? Entendi. Aí que veio a ideia do aplicativo. Qual irmão seu? Bombinha. Tá. Aí você foi para lá, programou e deu certo. Eu fiquei 1 ano e 2 meses pelejando isso aí. Fiz um aplicativo passageiro para motorista atender. Era tipo um... Como é que o táxi usa lá? Tipo taxímetro, só que digital. Sim. Só que aí eu tinha que fazer um outro aplicativo para o passageiro chamar. Ok. Aí eu tive dificuldade. Fiz o meu para trabalhar, mas não estava conseguindo fazer um outro para o passageiro chamar. Consegui fazer. Aí fui testar, não funcionava, porque eu tinha que ter uma plataforma que o passageiro chama, vem a plataforma e dispara para o motorista. Aí eu fui criar a plataforma, foi mais um períodozinho fazendo. Uhum. Enquanto isso, fui trabalhando sozinho no carro, com um aplicativo só interno. Fazendo corrida. Aí depois que legalizou, tudo certinho, participo da parte de documentação, legalizei o negócio. E aí eu fui para colocar motorista a rodar comigo. Sim. Aí montou uma empresa mesmo. Hoje já está em quantos lugares? Mais de 60 cidades que têm ativos, motoristas ativos. Que bom. São 1.102, se eu não me engano, eu olhei, motoristas cadastrados. Que beleza. Que atua com o aplicativo hoje é uns 400 e poucos que atuam. Sim. Tem mais de 1.000 cadastrados, mas uns faz uma corrida hoje, outra depois não faz mais. Então ativos hoje são 400 e alguma coisa. Deu certo então. Deu certo. Você hoje sente-se uma pessoa realizada? Sentido profissional? Profissional, sim. Tranquilo, já. Dá para tocar a vida? Dá. Pensa em montar outra coisa? Ou ir para outra coisa? O meu negócio, eu gosto muito de programar. Esses dias eu tenho trabalhado bastante com programação. Criando alguns sistemas. Fiz um sistema há pouco tempo agora para um rapaz que compra café ali no chalé. Sim. Controle de cadastro de amostra, negócio. Está em fase de teste já está usando lá no dele. Estou desenvolvendo um sistema para médico, para clínica médica, para cadastro de paciente, cadastro de exames. Tenho desenvolvido já pronto. Ele faz a leitura de um raio-x, por exemplo, você tem machucou, faz um raio-x. Ele faz a leitura pelo celular ou pelo computador e ele já te dá a diagnóstico todinho para auxiliar o médico, já na hora de dar o veredito do médico. Tem também para finalizar um sistema para gestão de comércio, com gestão de venda, o PDV, venda, né? Controle de estoque de comércio, também já está no planejamento. Que beleza. Então hoje eu mexo mais com programação. Maravilha. Eu gosto. Que faltou de cabelo aí, entrou de miolo, né? Compensou aí. Ai que beleza. Me fiz em dormir. Parabéns. É um sucesso, né? E você dá essa honra para quem? Quem está fazendo isso tudo na sua vida depois de um longo período de sofrimento? Isso foi muita pancada que eu tomei, né? Foi. Você participou de muitos. Uns 2 ou 3 aí eu vi. É Deus que conduz a gente, né? Você atribui a Deus todo esse sucesso hoje? Atribuo, sim. Assim, o tanto de pancada que foi levando, e às vezes na época até ficava porquê, né? Tanta coisa ruim acontecendo. Os porquês da vida, né? E depois você vê que na verdade aquilo ali é só um alicerce para você crescendo. Foi muito pancada. Foi. Depois eu vou detalhar algumas que você fez parte. Algumas faz chorar, né? Você também. Pois é. Você pensou em desistir alguma vez? Um monte de vezes. Pensou? Ixi. Pensou em suicídio? Nunca. Graças a Deus. Desistir é uma coisa aí. Desistir da vida é outra, né? Desistir de estar por conta, né? Eu sempre gostei de empreender desde criança. Sempre gostei de empreender. E chegou um ponto que eu achei, isso não é pra mim mais. Porque tanto tem errado, tanto tira errado. Encaixar, né? Até encaixar. Chegou um momento que eu falei, isso não é pra mim mais. Porque a vida toda tentando, nunca dá certo. Aí cheguei a pensar em parar com isso.
negócio é trabalhar para alguém mesmo. Sim. Mas a porta foi abrindo. Foi A história que nós temos no nosso país, né? É até uma honra para o Brasil, uso muito isso como testemunho. O primeiro avião tem o nome de 14 bis, né? Porque ele caiu 13 vezes. 13 vezes ele caiu. 14, né? No 14º voou. Aí voou, resolveu os problemas. Já ia falar negócio do 13, eu vou deixar quieto o avião. Deixa isso para o outro lado. 14 vezes ele voou, no 14º. Quebrou o pai, ele quebrou várias vezes, né? Endividou, passou muita humilhação, vergonha. Que mostra persistência. Né? Acredito eu que não só você, muita gente sofreu junto com você, envergonhou junto com você, né? Chorou junto. Foi fácil, não. Eu acredito que da sua história consegue-se tirar um exemplo, né? Para quantas pessoas que podem estar hoje nessa situação. E pensando também em desistir, pensando também em bobagem, né? Nossa, pai. Vamos pra frente, né? Vale a pena? Você não pode desistir, não. Pode desistir, não. Se não nadar, não chega de jeito nenhum, né? Tem que nadar. Foi, por exemplo, loja, quebrei, 2 mercearias, quebrei, lanchonete, quebrei. Carro quebrou. A placa do táxi quebrou. Deu tudo, tá tudo para dar errado. Então, assim, se for desistir, quer dizer, na primeira pancada você desiste. Pode desistir, não. Então, quando você vai tentando, uma hora pode dar certo. Pode ser que nunca, mas sim. Eu nunca penso nunca, eu vou para frente. Eu nunca é outra coisa. Casamento, tá feliz hoje, casado? Feliz. Pessoa muito bacana comigo. Gente boa. Parceirona, companheira. Dona Marli. Ri junto e chora junto. Junto, aquela parceira. Tá feliz então? Tá feliz, graças a Deus. Maravilha. É isso aí, gente. A vida da gente, ela passa por fases, né? Acho que ninguém vive só no horizontal, né? Ninguém vive. Não. Tem altos e baixos, tem mesmo, tem vergonhas, humilhações. É a vida de todo mundo, se for conversar. Acredito eu que o nosso podcast vai conseguir trazer pessoas aqui para dar depoimento, da gente colher uma história deles, dar um riso e um choro junto com eles, que vai servir justamente para fortalecer esse povo, né? Tem que persistir mesmo, tem que enfrentar mesmo. Todo mundo vence, né? Se enfrentar. Só não vence quem não tenta. Quem não tenta, quem não tem coragem, né? Vai tentando. Sua formação familiar te deu uma base para ser hoje o que você é? Sim. Com certeza, né? Desde de sempre, né? A família dele é presbiteriana. Presbiteriano centenário, né? Presbiteriano do Brasil, né? Aqui em Lajinha congrega no centenário. Lá, centenário, devido quando o presbiteriano fez 100 anos no Brasil, foi fundada, iniciou ali a igreja centenária, que é a segunda igreja presbiteriana de Lajinha. Sim. Tem a primeira aqui do lado da rodoviária e a segunda lá, mas é a mesma denominação. Você nasceu, você cresceu lá? Aprendendo? Nasci, meus pais já eram da igreja, meu avô também que era puxava o carro. Era chincha, né? A gente morava debaixo da cadeira. Aí quando dava o domingo, escola dominical, por exemplo, já descia e esperava, embora, sair da cama e tirar da cama mesmo. Então assim, foi ali que... O alicerce, né? O alicerce. Criança. O alicerce acho que foi para não desistir, né, bichinho? Sim. Alicerce para perseverar. Deus, aonde o senhor está? Porque saber que existe, você sabia, né? Sim. Na hora difícil é assim, aonde o senhor está? E de repente ele mostra a cara, né? E opera e abençoa e vai para frente. Ele que produz, a gente só tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. Uma história triste. Tem um bocado, hein? Tem um bocado? Conta uma. Lembrar uma história triste. Quando foi era criança, assim, triste por criança, né? Sim. Passou pode dizer. Aqui em Lajinha, a Galeria Antônio Alvim, lembra? Claro. Todo ano eles faziam aqueles brinquedos, né? Distribuía brinquedos de Natal. O São Antônio Alvim fazia uma festa. Fazia a alegria da meninada. Da garotada. Mais pobre ali, que fazia aquele filão de um. E teve um dia que tava na fila pra pegar, tava carrinho, bola, boneca pra menino, e o cara pegava um pincel e pintava dentro da orelha da gente com o pincel pra não te marcar, pra você não tirar, tinha. E passar na testa e não lavar, voltar pra feira. Né? Ele estava dentro da orelha. Só que o cara passou o pincel na minha orelha e eu não peguei o brinquedo.
Entendi. Aí eu fiquei muito triste, porque eu não pude voltar mais na fila, eu brinquei sem com a orelha suja. Aí Não é uma história triste, é uma história... Sim, uma experiência. Como criança, acredito que doeu demais, né? Nossa, pai, tu sair com brinquedo, eu lá com a orelha suja. E uma história feliz, que deu de pular de alegria? Rapaz, quando eu terminei meu curso, foi um... Achava que não dava. Lá no Rio de Janeiro? Não, aqui. Eu fiz no IUNA, fui de TI. Ah, sim. Aí já foi agora, em 2009. Foi feito com dificuldade? Foi que eu trabalhava até certa hora, até 5, 6 horas, já pegava o carro e ia para IUNA. E era caro o curso, então para pagar foi muito difícil. Foi difícil. E concluiu? Concluiu. Aí veio cricando de alegria. Achava que não dava, né? Eu fui até na metade, achando, não dá, não consigo. Todo mês, hoje, esse mês não consigo, dava. Deu certo. Deu certo. Até aqui ajudou o Senhor. Muitos amigos, Agostinho? Quantos anos você tem, desculpa? Bastante. 46. 46. Deu para fazer muitos amigos? Bastante amigos. Bons amigos. Você anda na rua de cabeça erguida? Graças a Deus. Muitos inimigos também? Demais. O problema é deles. O problema é deles, Mas não tem como ser 100% a todo mundo. Então sempre alguma coisa, alguém para ele. Às vezes nem é culpa sua, né? É que a pessoa mesmo não agrada, né? Isso, alguma coisa que você faz, que você fala, não agrada as pessoas. Se opõe, né? Se opõe. E sempre quem está à frente, que está sendo visto, é o que são mais julgados. Né? E eu sempre trabalhei com gente. A maior parte dos meus trabalhos, meus empregos, assim, foi sempre mexer com pessoas. Então sempre você tem ali... Isso é um desafio, que é uma pessoa que fica sempre à vista, né? Então você está sempre à vista. Então, igual árvore de fruta, sempre leva uma só pedra. leva a pedra quem você está vendo a fruta lá. Então você não vê, não vai. Então eu sempre trabalhei com isso, com pessoas. Então, lidar com muita gente sempre é um desafio grande. Até hoje eu lido. Até hoje. Não tem jeito não, hein? No mundo que a gente vive tem que conviver com pessoas mesmo. O segredo eu acho que é isso aí. Vencer, continuar vencendo, administrar o sucesso, né? Porque vencer é uma coisa, administrar ele é outra, né? Não pode perder o foco, né? Sim. Eu lembro de uma época que teve eu trabalhava na padaria Elite. Aí surgiu aqui um curso de datilografia, que nem fala isso mais. Né? Não usa mais, né? Na máquina de escrever. Foi o papel assim pra você digitar sem ver? Eu era bom naquilo. Fiz o curso de datilografia e depois iniciou no Windows, que estava o MS-DOS, antes de ter o Windows, né? Era o MS-DOS. Aí surgiu também um curso para complementar. Fazia o datilografia e entrava na parte de computação. Isso foi em 95, 96, por aí. Aí eu lembro que um colega que trabalhava junto lá, ele ficava me tirando, fazendo hora com a minha cara, né? Eu saía do trabalho e ia fazer o curso. Aí lá eu trabalhava com biscoito, assando biscoito. Às vezes quando ele gritava, me sacaneando, rapaz, fazer computação, olha lá, tá lá digitando lá na pá de puxar biscoito do forno, ficava me zoando. Aí passou o tempo, apareceu um emprego no SAAI, e a primeira coisa que o gestor lá me perguntou se eu sabia datilografia. E eu só peguei a vaga por causa daquilo. Aí eu mandei para ele o recado, falei, ó, a Paulo não consegui administrar não, mas agora eu tô trabalhando com... É uma experiência que você teve, né? E zoava, rapaz, e ria. Na base da brincadeira, né? Nunca foi nada ofensivo. Mas era uma zoada, né? Era uma forma de zoar, né? Então um dia eu vou mostrar que isso vai ser... Sim. Sabe que ele tem datilografia? Acredito que não. Então ficou para trás. Até hoje. Continua? Ficou para trás. Eu continuo fazendo a mesma coisa. De 90, olha bem, rapaz, 30 anos atrás. Há 30 anos. E aí continuo fazendo o mesmo serviço. Eu já passei algumas coisas. Um dia alguém me disse uma frase assim: você vai, eles ficam. A pessoa me falou isso. Na hora eu entendi. Para mim eu entendi. Que eu administrava um trabalho e aquele povo não queria que eu saísse naquele dia. Eu estava indo fazer curso teológico. E ele falou, não vai não, está fazendo falta para nós. E eu falei pro líder, que ele passava na minha casa para me levar, né? Eu falei, não, hoje eu não vou não. Por que você não vai? Porque o povo está reclamando. Tá? Falei, você vai, o povo fica. Eu entendi que eu ia viajar, eu ia estar longe. E o povo seria sempre aquele povo daquele lugar. Nunca diferente.
E é a mesma coisa hoje, 30 e tantos anos depois. É isso aí. O aprender não ocupa lugar, né? O saber. Isso é o que você leva para a vida, né? A vida. Coisa que ninguém te tira. Exatamente. Você fica aquilo na mente. Você se sente uma pessoa realizada hoje? Claro que tem futuro, né? Mas eu tenho muitos hoje tá bom. Frente, mas eu agradeço todo dia. Todo dia, você é grato. Alimenta bem, dorme bem. Uma vida razoável. Graças a Deus, está em paz. Saúde boa. Saúde boa. Feliz. É isso. Primeira edição nossa, Agostinho, com todo seu testemunho de vida, né? Rimos de alguma coisa séria, choramos de alguma coisa de rir. E assim vai para frente. Desejo que você sempre seja essa pessoa que você é, nunca perca a sua essência, tá bom? Se crescer muito, que chegar um poderoso aí na frente, que você chegar a ser um poderoso, que seja essa essência, a sua. Porque isso é bom demais da conta, né? Não pode mudar a base. Não pode mudar. A base é isso aí. Assim, mesmo. Até porque, como testemunho, eu vejo que você nunca mudou, não. Até aqui não, né? Não faz sentido, não. Não faz sentido. Isso é a fruto da base, você sabe, né? Com certeza. Se eu sou o que sou, se eu tenho o que tenho, foi do que foi construído na base. Na base. Alguma areia. Maravilha. Alguma foto de areia às vezes, uma foto de cimentinho, ferragem. Mas foi chegando ao tempo. Mas deu pra construir. Parabéns para você. Tá aí, gente. Agostinho, quem não sabia, algumas coisas, né, do seu histórico de vida, que passou nesses tantos anos de vida até aqui e chegou aonde chegou. Isso aí. Sucesso para você, vamos para frente, né? Junto. É isso aí. Agora vamos saber dele. É a sua vez. Como é que foi a vida desse camarada aqui? Mano. Eu conheço há quantos anos? Eu não sei. Tem uns 15 anos. 15 anos. Conheci mais o Marconi, né? De antes. Marconi é meu irmão. Marconi é irmão dele. Um dia nós vamos trazer ele aqui também, acabar com ele. Então eu conheci o pastor, foi 2015 mesmo. Foi depois da tenda. Depois da tenda? Quando começou a tenda. 2007. Isso. 2007. 25, 18 anos. A tenda era aqui na saída para... Mutum. Não, era na saída pro chalé. Ah, sim, a conversa, alugado. No Depois, prédio do Célio Sacra. Foi quando iniciou, né? Se não me engano, acho que foi isso. Tá bom. Foi ali que conheci. Você frequentou lá uns dias? Eu estive lá algumas vezes. Que bom. Mas agora eu quero saber como é que foi aí, como é que é o Marco Túlio, desde criança, lá atrás, lá dos Miranda. As histórias boas que tem ali dos Miranda. Tem Você história. sabe tudo aquilo lá. Tem história para dar com pau. E tem foi de engraçado lá da época de criança, com as irmandades. Muita coisa. Tomar banho no corgo, pular no pescoço de bezerro. Meu Deus. Ficar dentro do mato, quando eu era menino, eu gostava de ficar dentro do mato, domingo, né? Minha família vinha para a igreja aqui na cidade, eu ia ficar dentro do mato. Fazia o serviço todo e ia pro mato. 2 horas da tarde, mais ou menos, chegava de 5 de 5. Tudo isso é pecado. Não, só para ver bicho, escutar bicho. Para mim era bom demais. Engraçado, aqui, onde a gente morava, fui criado, aqui tinha muita árvore e tal. Se acordar de manhã, era um tanto de passarinho cantando. Hoje não vê mais. Acabou. Depois que inventaram o veneno de lavoura, o famoso bidrim, matou muita gente, matou muito passarinho. O Bombinho, meu irmão, uma vez ele pegou a tiradeira, acertou um bem-te-vi nessa rua aqui. E juntou um tanto de passarinho em cima dele, eles foram nele, mas uma nuvem de bem-te-vi. Ele tem que ter acertado a pelota Tá vendo? A pelota de mamona. Até os bem-te-vi eram unidos, né? Hoje isso tudo é mais passarinho. Né? Em casa eu tenho um casal, mas é gente boa. Mas eu fui criado lá no Santo Antônio, né, dos Miranda lá. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos de idade, 6, um pouquinho mais. Quem que é Miranda? O pai ou a mãe? Minha mãe, Terezinha Miranda. Terezinha. O meu pai era parente, José Parente Salles, do chalé, dos Pena do chalé. Meu pai é lá. Antônio Pena. Isso, tudo, Zé Pena, tudo primo. As mães eram irmãs. Mas não convivi muito com o lado da minha família, da minha mãe, que eles eram muito... Irmãos, por exemplo, vivia longe, né? Conhecemos 2 só, e só tem uma viva até hoje, que agora que a gente convive um pouquinho mais.
Então eu vivo mais do lado dos Miranda mesmo. São quantos irmãos, pastor? São 5. 5 irmãos. Os mais bonitos do Brasil. O senhor é qual deles? Primeiro, segundo? Eu sou o penúltimo. Penúltimo. Mara, Virgínia, Marconi e eu, Virgílio. Ah, o Virgílio é o caçula. Virgílio é o caçulinha, com 62 anos. Virgílio é um músico. É. Um bom de violão. Virgílio músico. Bom na viola. E aí nós fomos criados lá na roça. Papai morreu cedo, mamãe lutou para dar conta da gente, né? Criando esse monte de filho, com dificuldade. E aí começou a nossa vida. Vai crescendo, vai aparecendo as histórias, né? E antes de se tornar o pastor, que é hoje um pastor reconhecido, que a cidade tem uma consideração tão grande hoje. Antes de ser pastor, quem era o Marco Túlio? O Marco Túlio era um rapaz sossegado, trabalhador, gostava de trabalhar, queria vencer na vida. Comprei um sítio em São José do Mantimento com a intenção de trabalhar e crescer na vida, né? Todo mundo tem essa intenção. 22 anos, um leão no serviço. Mas esses governos, né, infelizmente, veio abrindo cilada para a gente e fez eu quebrar. Lá na lavoura de café. Hã? Está quebrando junto. Quebrei junto. Quebrei bem quebrado. Aí nessa tormenta de sofrimento endividado, foi uma falência generalizada do Brasil naquela época. Me apresentaram Jesus. A convenção do senhor foi lá no São José do Mantimento. São José do Mantimento. Foi por aqui que eu vinha, né? Mas eu morava lá. Com muita humilhação, muito sofrimento, difícil demais. Mas conheci Jesus e aí Jesus mudou a história. Aí eu comecei com Jesus. Aí transformou. Aí veio o chamado, né? Para pastorear. Abri a congregação lá em São José do Mantimento, sem condição nenhuma, sem saber nada, abrindo com uma história bonita, de garra. Deu certo, está lá até hoje a igreja, né? E aí depois vim para Chalé e abri congregação, esses cantos tudo aí, juntando com... Aquela época era avivamento espiritual, aí dentro do que ano, mais ou menos? Eu não tenho certeza, não. É uns 90, mais ou menos 90, um pouquinho antes. E a igreja estava numa fase muito boa, né? Avivamento espiritual. Então, o Espírito Santo estava operando maravilhosamente. E eu pulei dentro, de cabeça. E o Senhor me acolheu e abençoou, né? Que eu pude me entregar a Ele de corpo e alma. Aí foi. Aí vendeu a propriedade? Vendi para pagar o que restou, né? Sobrou. Quando nós botamos o dinheiro no banco, o Collor de Mello veio e tomou o dinheiro. Foi na época do Collor. É na época do Collor. Foi antes da época que ele chegou, ele tomou o dinheiro nosso. Esse Collor, e aí, esse Collor, né? É que eu falei de governo, né? A gente, infelizmente, quer andar junto, quer achar que sabe. Pagamos caro por isso. E aí comecei para a obra de Deus. Vim para Chalé, depois o Senhor mandou eu para Limeira, no estado de São Paulo. Fiquei lá acho que 4 anos. Rio de Janeiro, Jacarezinho, favela Jacarezinho. Morei 1 ano lá dentro. Eu conheço Jacarezinho, tive lá. Você conhece, né? Lugar. Então não precisa nem falar, né? É quente em todo sentido, né? Para entrar lá é difícil. Depois fui para Taubaté. No Paraná, ajudei lá uma igreja também no Paraná, Belo Horizonte, andei bastante. Depois vim para cá. E lá a gente desde quando? Fixo aqui? Aqui já está 18 anos. 18 Depois que eu vim embora, né? Eu abri a tenda lá em cima, 18 anos. Acho que é. 2007, hoje 25. Acho que é 18, 17, não sei. 18 anos já. E rádio, né? Lá em Limeira eu aprendi a fazer rádio. Me levaram para a rádio. Uma rádio profissional que tinha lá chamada Educadora. O senhor contou para mim uma vez uma história da rádio, do negócio do carro. O senhor foi atender alguém na oração de madrugada? Ah, sim. Muitas experiências. Uma hora, quer que o senhor conte ela também? Vou contar. Riquíssimas. Limeira foi um dos lugares que eu tive maior experiência com Deus. Porque o desafio era 100%, né? 100%. E aí no desafio Deus aparece, né? Como apareceu na sua história. E vai suprindo. E é quando a gente menos espera, né? Você vai dando pernada para aqui e para lá. É sim.
Quando você menos espera, ele vem com a mão para agora. Agora é comigo.